Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estamos na terceira semana da nossa nova série de mensagens que demos o nome Estou em Obras. Diga para o seu vizinho, eu estou em obras. Tenha paciência comigo, diga para ele. Eu estou em obras, diga para ele. Para melhor servi-lo. Desculpe o transtorno, mas eu vou melhorar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esse texto juntos? Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vamos dizer juntos, todos juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Diga para o seu vizinho agora: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em você há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Agora feche sua Bíblia, põe na sua cadeira e pega a mão do seu irmão e vamos orar e pedir ao Senhor que essa obra seja apressada, que essa obra seja completada, que você e eu sejamos obras-primas de Deus para servir ao próximo, para servir a Deus, para servir aos irmãos e sermos uma bênção nessa geração. Então você vai orar agora pelo seu irmão do seu lado. Se você não sabe o nome dele, pergunte, porque você vai orar por ele agora, pelo da direita e pelo da esquerda, e vai pedir para o Senhor abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela vida do meu irmão aqui, Senhor, do lado. Eu peço que o Senhor o abençoe. Peço que o Senhor complete a boa obra que o Senhor está começando, já começou, já iniciou na sua vida. Senhor, nós cremos no trabalhar do Espírito Santo, Senhor, que muda-nos, que nos transforma, que nos faz parecidos com Jesus, e nos faz cada dia mais próximos de Jesus, do caráter de Jesus, do coração de Jesus e da mente de Jesus. Senhor, continua trabalhando no teu povo, continua trabalhando na vida do meu irmão, da minha irmã agora. Senhor, vai completando a obra, vai, Senhor, fazendo, vai mudando, vai tirando aquilo que não te agrada, vai arrancando aquilo que não é do Senhor, vai mudando, vai transformando, vai nos fazendo, Senhor, parecidos, Senhor, semelhantes ao teu Filho Jesus. Vai, Senhor, nos fazendo conforme a tua imagem, conforme o teu propósito. Senhor, não pare teu trabalho em nós, não pare teu trabalho em nós. Continua, Senhor, continua fazendo, continua, Senhor, trabalhando, continua, Senhor, nos moldando, nos adequando, nos alinhando à tua palavra. Vai nos lavando com a palavra viva, vai nos lavando com a tua palavra, Senhor, vai nos limpando, nos purificando e nos fazendo cada dia, Senhor, Pai, filhos que representam bem o nosso Pai Celestial. E assim possamos, Senhor, servir ao Senhor, servir ao próximo, servir aos irmãos, cumprir o nosso chamado nessa terra, cumprir o chamado, Senhor, de fazermos discípulos de todas as nações. E assim sobre cada um seja o cumprimento dessa palavra, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E todos dizem, amém, amém. Você pode assentar aqui. O pai do Marcelo que está ali, que eu estava vendo? Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? O pai do Marcelo mora em Fortaleza, né? Você estava lá essa semana, não estava, Marcelo? Ah, tá. Ok, já está de volta, Deus abençoe. Estou em obras, parte 3. Hoje, subtítulo da mensagem, Vencendo o Diabo. Semana passada nós vimos, estou em obras, vencendo o mundo. Como que nós vencemos o mundo? Aliás, a Bíblia fala, irmãos, que nós temos ou enfrentamos três inimigos diferentes. A Bíblia fala do mundo, do diabo e da carne. Enfrentamos esses três inimigos todo o tempo. Semana passada nós vimos como vencer o mundo. Como é que nós vencemos o mundo?
Primeira maneira de você vencer o mundo é não se conformar com esse mundo. É não tomar a forma desse mundo, mas se transformar pela renovação da sua mente. Nós vimos também que nós não podemos cair na armadilha de seguir os seus costumes e nem de adorar os seus deuses. Porque quando nós sequer ficamos perguntando pelos seus deuses, nós podemos nos contaminar com eles. Também vimos que quando nós amamos o mundo e as coisas que há do mundo, o amor do Pai não pode estar em nós. Nós vimos isso lá em 1 João, capítulo 2. E também vimos que quem vence o mundo é a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga, eu venço o mundo com a minha fé. A fé é um escudo de proteção que é estabelecido ao seu redor. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, as setas, as flechas inflamadas de Satanás podem ser apagadas, neutralizadas, mediante o levantar dos escudos da fé. E os escudos da fé, embora sejam um instrumento de proteção, de defesa, mas ele permite que você avance. E quando você usa esses escudos de fé, você vai avançando, o diabo pode estar jogando contra você, muitas setas, todas elas serão apagadas, neutralizadas em nome de Jesus, e você vai avançar para a vitória. Quem crê e recebe, diga amém. E ainda 1 João capítulo 4, versículo 4, o apóstolo diz que vocês são de Deus e vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga assim, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga para o seu vizinho, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Por isso nós podemos afirmar que nós vencemos o mundo. Você vai vencer o mundo em nome de Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ter aflição, irmãos queridos, não é um sinal de pecado na sua vida. Ter aflições, tribulações, provações, não significa que você está fora da vontade de Deus. Significa que no meio dessas aflições, Deus vai manifestar o seu poder na sua vida e vai lhe dar vitória, como Jesus disse, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você vai vencer também, em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos ver, então, como vencer Satanás, como vencer o diabo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Você não está lutando contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando Jesus estava no Getsemane e os soldados se aproximaram dele para o prender, vinha na frente Judas, e Jesus olha para Judas e diz, aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Judas não era o príncipe desse mundo, Jesus estava se referindo a Satanás, nós vamos ver esse texto daqui a pouco também, mas ele estava dizendo, olha, minha luta não é contra nem Judas, minha luta é contra principados e potestades. A nossa luta, irmão, não é contra pessoas, não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra espíritos que se estabelecem em regiões celestes, e contra eles nós temos armas espirituais para vencê-los. Quem recebe, diga glória a Deus. Diga, eu sou mais do que vencedor. Eu venço todo principado e potestade em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, quem é o diabo? Quem é Satanás? Será que ele existe de verdade? Bom, você sabia que tem gente que não acredita no diabo? Tem gente que fala assim, isso é invenção desses religiosos aí que ficam inventando céu, inferno, diabo. Isso tudo é na cabeça deles, são loucos.
né? Isso não existe. O céu é aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo. E o capeta é cada um que se torna capeta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia nos assegura que o diabo é uma figura, é um ser espiritual. A Bíblia nos adverte contra a ignorância a respeito das suas ações, das suas intenções. As intenções deles sempre são malignas, mas a Bíblia também nos adverte e nos mostra que nós não podemos e não devemos e não precisamos ter medo de Satanás. Nós precisamos usar as armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas criadas por Satanás. A Bíblia chama o diabo de o grande dragão, está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A antiga serpente, também chamado de sedutor do mundo. Apocalipse 12, 19 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás e sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A Bíblia diz, amados, que os anjos, 1/3 dos anjos foi precipitado para a terra com Satanás por causa da sua rebelião. Mas ele é também chamado na Bíblia de o adversário. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda como leão, rugindo ao redor de todos. Por isso que a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra, ou seja, ao seu redor, ao seu dispor, ao redor daqueles que hão de herdar a salvação. Segundo Hebreus 1,14, estão miríades de anjos para guardar a sua vida e guardar a sua casa e guardar tudo o que você é e lhe dar proteção, e eles estão entoando, segundo o livro dos Salmos, alegres cantos de livramento ao seu redor. Quem vai se alegrar com isso? Eu fosse você, eu se alegrava com isso. Quando você sai na rua, tem alguém cuidando de você. Você vai entrar e vai sair, tem anjos guardando ao seu redor. Porque esse devorador fica lá por fora, mas ao seu redor estão os anjos do Senhor cuidando de você. A Bíblia também diz que Satanás, ou o diabo, é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, Jesus estava falando para aqueles religiosos cheios de si mesmo, cheios de justiça própria, se achando melhor do que todo mundo, porque eram religiosos. E Jesus olha para ele e diz assim: vocês são do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que você nunca deve entrevistar um demônio. Não gaste tempo com isso, não perca seu tempo com isso. Qualquer coisa que eles disserem, não acredite. Simplesmente exerça a autoridade do nome de Jesus e manda ele embora. Não queira negócio com esses bichos. Eles não são confiáveis, são mentirosos. Mentiroso e pai da mentira é uma característica do caráter de Satanás. A Bíblia também diz que Satanás é chamado de o tentador. A Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, não pelo diabo, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, para ser provado. E ali Satanás olha para Jesus, depois de 40 dias de jejum, ele estava com fome, e ele olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus simplesmente repete para ele a palavra, dizendo o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você conhecer a palavra, você nunca vai ser derrotado por Satanás, porque você vai saber aplicar a palavra na hora certa. Jesus simplesmente disse: está escrito. Mas a Bíblia também diz que Satanás, ou o diabo, é o espírito que atua nos filhos da desobediência.
ou filhos da ira também chamado. Efésios 2:2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, a filiação de Satanás é natural para aqueles que são desobedientes. A Bíblia fala muito claramente sobre filhos de Deus e filhos do diabo. Nós falamos sobre isso hoje de manhã na classe Família Cristã, dei inclusive os textos para todos eles. A Bíblia é muito clara, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não existe terceira via, não existe terceira alternativa. Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo, diz a palavra de Deus. Mas o que acontece? João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, a Jesus, Ele deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu não quero nem saber quantos filhos do diabo tem no mundo. Eu quero saber quantos filhos do diabo eu vou levar para se tornar filho de Deus. Eu quero ser uma bênção para levá-los para ser filho de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém. Mas a Bíblia fala também da origem. Qual é a origem do diabo, pastor? Que negócio, onde apareceu esse troço? Como é que foi isso, né? A Bíblia fala que Satanás era um querubim ungido da guarda. Ele foi criado formoso. O nome Lúcifer significa anjo de luz. Era um ser bonito, era um ser que tinha uma responsabilidade tremenda no céu. Ele era responsável pela adoração no céu. Isso está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. Diz que ele estava no Monte Santo de Deus. Ele tinha tanto brilho nas suas pedras, a sua formosura era tão bonita, até que se achou iniquidade nele. E diz o texto, se você ler, que ele foi expulso do céu. E com ele 1/3 dos anjos foi também, acompanharam, né, Satanás, e eles se transformaram em demônios. Interessante você notar uma coisa, irmãos, que mesmo que seja, claro que isso é só uma estatística, tá? Mas mesmo que fosse só uma estatística, se 1/3 se transformou em demônios, quantos anjos continuam no céu? Quantos terços? 2/3, significa o quê? Que para cada demônio tem pelo menos 2 anjos para dar conta deles. Então se preocupe não, tem muito mais anjo do que demônio, e mesmo que fosse um anjo só, a Bíblia diz que um dia, um anjo somente, quando Deus der a ordem, um anjo somente, vai chegar, vai acorrentar Satanás e encerrar ele numa prisão por 1000 anos. Um anjo só. Essa semana foi uma das coisas que o pastor ministrou lá. Ele disse, é isso que deixa Satanás endemoniado. Porque ele não consegue entender como é que há tanto poder numa pessoa, uma criança, irmão, uma criança cheia do Espírito Santo, pode ter 5 anos de idade, não sabe nem falar, né? Aquela boquinha mole dele assim, tá? Tomar a autoridade do nome de Jesus, dizer, capeta, sai daqui em nome de Jesus, e o capeta vai correndo na hora, porque ele tem que obedecer a autoridade do nome de Jesus. É o nome de Jesus que é poderoso. Não importa quanto poder Satanás ainda tenha, porque hoje ele não tem poder nenhum mais, ele ainda atua por causa dos filhos da desobediência, mas a autoridade foi dada a mim e a você para tratar com esse ser em nome de Jesus. Qual a natureza desse ser? Como é que ele atua? O que ele faz? A Bíblia tem muitas, especialmente no Novo Testamento, tem muita revelação a respeito da natureza desse ser. E eu gostaria, antes de continuar, dizer algo para você aqui, um parêntese para você. Preste atenção, olhe para mim, por favor. O que a Bíblia diz e explica e ensina a respeito de Satanás é suficiente para você saber algo sobre ele, nada mais, nada menos. Não gaste tempo estudando sobre Satanás. Não gaste seu tempo estudando sobre seitas satânicas. Não gaste seu tempo estudando sobre nada disso.
O que a palavra de Deus nos ensina é suficiente para lidar com ele, sem ser enganado por ele e saber vencê-lo. Mas não queira saber mais nada, porque como a Bíblia mesmo diz, ele é mentiroso, pai da mentira. Não queira saber nada, gaste seu tempo conhecendo Jesus. Estude muito sobre Jesus, gaste muito tempo com Jesus, gaste muito tempo com o Espírito Santo, gaste muito tempo com a palavra, pesquise, estude, dia e noite, todo tempo, toda hora, se encha de Jesus, e aí você não vai ter tempo para essas outras coisas, você vai estar cheio de Jesus. Quem quer estar cheio de Jesus aqui? Então gaste tempo com Ele, desligue mais a televisão e ligue mais a Bíblia. Quem entendeu, diga amém. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz que o diabo é capaz de se transformar num anjo de luz. Para quê? Para enganar. Não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso que você precisa do Espírito Santo para discernir os espíritos. Às vezes aparece um bicho de luz, parece bonito. Você precisa pedir ao Espírito Santo: Senhor, quem é esse? A cara dele parece tão bonita. É um rapaz tão bonito, é uma moça tão bonita. É uma pessoa tão agradável, uma pessoa tão legal. O Espírito Santo vai revelar para você quem é. E você vai lidar com isso em nome de Jesus. Não vai ser enganado. João 13:2 diz que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Satanás plantou no coração dele o desejo de trair Jesus. Alguns dizem que esse nome aí, Judas Iscariotes, tem a ver com carioca, né? Judas Carioca. Não? Bom, gente, é uma vertente da interpretação bíblica. Eu não concordo com ela, mas eu tenho que explicar para vocês. Isso que é uma descendência dos cariocas, é os cariocas. Mas isso não é provado ainda, está precisando de mais provas. Tá? 2 Tessalonicenses 2:9 diz que o anticristo opera no poder do diabo. Quem que é o anticristo? O anticristo é tudo aquilo que se levanta contra Deus. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos haverá um ser, uma pessoa que vai encarnar, que vai receber todo esse poder de Satanás, com muito poder de operar sinais, prodígios, maravilhas. E se possível, se fosse possível, que não é, quem é guiado pelo Espírito de Deus nunca vai ser enganado. A Bíblia diz que eles vão fazer coisa tão tremenda, assim, tão sobrenatural, que se fosse possível até os escolhidos seriam enganados. Tal é a sutileza, tal é a força. E olha, eu imagino que o mundo está preparadíssimo para receber esse ser maligno. Ele diz que ele vai controlar o mundo, já é possível fazer isso hoje. A Bíblia diz que ele, por exemplo, não terá o apreço pelas mulheres. Você acha que isso aponta para alguma coisa que a gente está vivendo hoje? Dentre outras coisas, o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:9 que a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Nós vamos precisar muito da assistência do Espírito Santo. Não veja, não tire conclusões somente com o que você está vendo com esses olhos normais. Peça ao Senhor olhos espirituais para discernir o que está acontecendo no mundo hoje. E Ele vai dar, com certeza, em nome de Jesus. Também o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 27, que nós podemos dar lugar ao diabo. Diga, está amarrado. Diga, vai para lá. Mas é possível dar lugar ao diabo. Então você tem que ficar esperto. Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Se não deis, é porque você pode dar. Então diga, eu não vou dar lugar ao diabo. Toda vez que você se abre para fazer aquilo que é obra do diabo, então você acaba dando lugar para ele.
Quando você faz fofoca de alguém com outra pessoa, você está dando lugar ao diabo. Quando você peca, quando você mente, quando você engana, quando você destrói seu corpo, quando você cria contenda entre os irmãos, você está pecando e você está dando lugar ao diabo. Diga, tem misericórdia, Jesus. Eu não vou dar lugar ao diabo. E mais ainda, 2 Coríntios 2,11 diz que ele é ardiloso. Ele é um ser milenar, com uma inteligência milenar, que sabe como lidar com o ser humano, sabe as fraquezas do ser humano. Nós não podemos lidar com ele na mente, com a capacidade da mente humana. Nós não somos páreo para ele, humanamente falando. A nossa força e a nossa vitória vem do nosso relacionamento com o Espírito Santo e do poder que está em nós em Cristo, porque aí sim, em Cristo, nós estamos assentados em lugares celestiais, reinando. Isso não parece que não empolgou muito você. Eu acho que E se eu dissesse assim, você está agora escravo de Satanás, não reina mais. Parece que a demonstração é mais forte, né? Mas ele, meu amigo, meu irmão, meu querido, você está sentado nos lugares celestiais, reinando com Cristo. Você devia fazer muito barulho, você devia dar muito pulo. Nós somos uma igreja barulhenta mesmo, tem que ser, não? Glória a Deus. Mas a última pergunta da nossa mensagem de hoje é: como nós podemos vencer o diabo? Já vimos que ele é um ser que tem características malignas. Já vimos que ele é um ser criado. Deus o criou, mas ele foi expulso do céu por causa da sua iniquidade. Mas como nós podemos vencer o diabo? Primeira coisa que nós podemos vencer o diabo é desfazendo as suas obras. É minha e sua tarefa desfazer as obras do diabo, querido. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas por quê? Eu posso desfazer as obras do diabo? Se o texto está dizendo que foi o Filho de Deus, foi Jesus que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque o próprio Jesus disse, vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer maiores ainda. João 14, 12 diz isso. Vocês vão fazer as obras que eu faço, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. E o apóstolo Paulo completa dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 11, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, fica calado, não fala nada, porque você pode ser chamado de fundamentalista. Fica calado, não fala nada, porque você vai ser chamado de retrógrado. Você vê obras infrutíferas das trevas, você fica quieto porque não é correto, é constrangedor ficar falando disso. As pessoas vão se constranger junto de você. As pessoas vão achar que você não é uma boa companhia. Fala nada porque você vai ser chamado de intolerante. Você é uma pessoa cheia de preconceito. O diabo é ardiloso, queridos, ardiloso. Ele está promovendo o mal todo dia. Mas a palavra de Deus está nos dizendo, você foi chamado também para desfazer as obras do diabo. Como é que a gente desfaz as obras do diabo? Deixe sua luz brilhar. Mensagem da semana passada. Deixe sua luz brilhar. Deixe ela brilhar. Vai incomodar, com certeza. Tem gente que não vai suportar a sua luz? Tem. É a história da cobra e do vagalume, né? Já viu essa história? Eu aprendi lá em Fortaleza essa semana. Isso que é bom essas conferências, a gente renova o estoque de... Diz que a cobra começou a perseguir o vagalume. Perseguiu o vagalume.
e nada do vagalume voando. Ele e a cobra incomodada, e pá, correu atrás do vagalume, e não tinha jeito de pegar o vagalume. Um dia, a cobra conseguiu encurralar o vagalume num buraco, falou, agora eu vou lhe pegar. O vagalume, um momento. Antes de você me comer, me engolir, me explica só uma coisa. Por que você está atrás de mim? Eu não sou comida para você. Eu não faço parte da cadeia alimentar, da sua cadeia alimentar. Eu sou tão pequenininho que não dá para nada para a sua... A quantidade de comida sua em relação a mim, eu sou nada. Eu não entendo por que você está me perseguindo tanto desse jeito. A cobra falou assim, é porque sua luz me incomoda muito. Sua luz brilha e eu não gosto de quem tem luz para brilhar. Tem gente que vai ficar incomodado com a luz que está em você, querido. Não se preocupe, não. A cobra pode fumar, fazer o que ela quiser. A luz que está em você vai brilhar e vai clarear os lugares escuros de onde você passar, em nome de Jesus. Segunda coisa, como podemos vencer o diabo? Revestindo-nos da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Você pode ver isso lá em Efésios capítulo 6, fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo. Você está revestido com essa armadura, para quê? Para que vocês possam ficar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. O diabo não vem para você nem para mim, irmão, com a pele vermelha, com olho de fogo e com um tridente na mão. Isso é uma invenção hollywoodiana que não tem nada a ver com a realidade. O diabo não é bobo, ele não vai aparecer para ninguém com uma pele vermelha. Ele vai aparecer com um anjo de luz. Muitas vezes ele se apresenta muito elegante, sofisticado, coerente, carinhoso, carinhosa, sedutor, oferecendo muita coisa boa aos olhos humanos. Ele não vai aparecer afugentando ninguém. Ele se apresenta como uma cilada. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, você vai ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Nenhuma delas vai lhe pegar, porque você está guardado pela armadura do Espírito Santo na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Mas a Bíblia diz também em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tenha medo do capeta. Primeiro se sujeite a Deus. Sujeitar-se a Deus, o que é? Obedeça a palavra. Se submeta ao que a palavra diz. E aí você pode resistir a Satanás e ele vai dar o fora da sua presença. Tudo o que você profetizar baseado na palavra de Deus vai botar o diabo para correr, porque essa é a promessa que está na palavra de Deus. Quarta arma para vencer Satanás: oração e jejum. Jesus disse certa vez para os seus discípulos, esta casta, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz. E depois eles foram perguntar, mas mestre, por que nós não conseguimos? E ele disse, essa casta só se expele através do jejum e da oração. Você quer ver o diabo, quer botar o diabo para correr? Ore, jejue, busque o Senhor, deixe o Senhor encher sua vida, se encha do Espírito Santo. Ore, jejue, não tem caixa de demônio que suporte o poder da oração e do jejum. A introdução de um dos melhores livros que eu já li sobre oração e jejum é um livro chamado O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Ele, inclusive, está na internet, você nem precisa comprar. Eu tenho esse livro, eu leio de vez em quando, porque ele é muito precioso. A introdução desse livro conta, é um pastor indiano que terminou seu curso de seminário e foi trabalhar num hospital de crianças com problemas mentais. E ele diz que, quando chegou naquele lugar,
começou a trabalhar com aquelas crianças e um deles chamou muita atenção dele, porque era um garoto, se eu não me recordo, de uns 10 anos, 10, 12 anos, se eu não me engano. Mas ele vivia amarrado com uma camisa de força, porque todas as vezes que eles soltavam o garoto, ele começava a se ferir com as próprias mãos, as próprias unhas, ele começava a se autodestruir. E ele ficava todo ferido, então ele era amarrado outra vez, aquelas feridas começavam a cicatrizar. E aí depois eles soltavam e acontecia a mesma coisa, o garoto começava a se ferir, do modo que ele vivia naquele sofrimento. E esse pastor falou assim, eu fiquei muito comovido, de compaixão por aquele garoto. Mas não havia nada que pudesse ajudar aquele garoto. E ele foi orar. Perguntar, Senhor, o que está acontecendo com esse garoto? Como é que nós podemos ajudá-lo? E ele disse que ouviu o Senhor falar com ele, bem especificamente, comece um período de oração e jejum por esse garoto. Ele disse que começou um jejum de 3 dias. E quando ele chegou no 3º dia, o Senhor disse, continue jejuando e orando. E ele continuou, só tomando água, sem comer nada. Não faça esse tipo de jejum se o Senhor não orientar você, tá, gente? São jejuns difíceis, mas que Deus, quando manda fazer, Ele vai dar a provisão. No 10º dia, quando ele estava orando e jejuando pela vida daquele garoto, o Senhor disse, agora vá lá onde o garoto está e ore por ele. Ele obedeceu. Foi até o local onde esse garoto estava, amarrado, como antes. E ele começou a orar pelo garoto e o Senhor deu a ele o discernimento de qual era o espírito maligno que atormentava a vida daquele garoto. E ele deu uma ordem chamando aquele bicho pelo nome. Disse, sai dessa vida agora em nome de Jesus. Ele disse, ele fala no livro, ele diz, eu nunca tinha visto isso na minha vida. O garoto deu um grito horrível. O demônio levantou esse garoto com 2 metros de altura e bateu com ele na parede. E ele caiu no chão como morto. E ele pensou, matei o garoto. Quando ele caiu no chão, ele foi lá, pegou o garoto, e o garoto olhou para ele e disse, onde é que eu estou? O que aconteceu? O garoto foi completamente liberto daquele espírito maligno. Ele chamou o pessoal, tiraram as roupas, aquela camisa de força que ele estava, e foram alimentar o garoto, e ele foi completamente liberto. Tem algumas dificuldades na nossa vida, queridos. Lembre-se, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Se você não está conseguindo resolver alguma coisa no natural, recorra ao sobrenatural. Vá orar, vá jejuar. Peça, Senhor, me dê direção. O que está acontecendo? Há alguns tipos de castas de demônios que só sai com jejum em coração. Mas sai, diga para o seu vizinho. Mas sai, em nome de Jesus. E por último, como vencer Satanás? Exercendo a autoridade que nos foi dada em Cristo. Lucas 10, 19, Jesus diz, vamos ler esse texto juntos? Lucas 10, 19, vamos lá, 1, 2, 3. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Escute, olhe para mim. Satanás, o diabo é uma realidade espiritual perversa, sempre hostil a Deus e ao seu povo. Essa é uma verdade. Porém, ele já foi derrotado na cruz de Jesus
pela sua morte, pela sua ressurreição e pela autoridade que Jesus exerceu sobre ele. E sabe uma coisa? Essa derrota já é evidente hoje. Todas as vezes que você tomar a autoridade do nome de Jesus e der ordens a respeito de qualquer espírito maligno, ele tem que obedecer. Mas essa realidade, essa vitória de Jesus e a derrota do inimigo ficará cada dia mais evidente, até aquele dia, quando isso vai se tornar tão completo, quando Jesus definitivamente encerrar Satanás no lugar, como diz a Bíblia, será jogado no lago que arde com fogo e enxofre para sempre. Ele nunca mais vai enganar as nações, porque o Senhor prometeu que a nós, como diz Romanos capítulo 16, versículo 20, o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Diga comigo, o Deus de paz, em breve, vai esmagar a Satanás debaixo dos meus pés. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Cadê a